Bom dia, boa tarde, boa noite para quem quer que esteja ouvindo. Bem-vindos a mais um episódio de 3 homens e meio, com apenas 2 homens e um meio. Que quem vos fala é o meio e às vezes para você escrever sobre Superman você não precisa pensar em como ele morre. Olá a todos, eu não sei o que falar, então é isso. Começar assim, eu tô bem animado pra fazer isso. Dá pra Tô bem animado perceber. mesmo. É tipo a Warner pensando no que ela vai fazer com o Superman. Então, do que vai se tratar o episódio de hoje, Ned? O que eu falei, os projetos cancelados da DC. Isso aí. Projetos mais especificamente os filmes, né? Vou falar dos filmes porque Filmes. de série... Não, com filmes já temos demais, com série é pior ainda, então vamos focar nos filmes. Não, e também acho que são mais filmes live action, porque os animados também devem ser milhões, tipo, a DC Sim. eles investem bastante nas animações, então deve ter vários Exatamente. projetos cancelados Sim, animados. exato. Um Filme, a gente tá falando de cinema mesmo, ou seja, live action, porque animação não é cinema, o Del Toro tá errado. Falando em animação cancelada da DC, uma menção honrosa é a animação dos Novos Deuses, que teve arte conceitual feita pelo Mike Mignola. Pesquisa aí no Google, você vai se interessar. De verdade, é muito bonito. Então, vamos começar na ordem cronológica. Então, Bumble, você que estava pesquisando a fundo a ordem cronológica, cite aí os projetos mais interessantes aí que você encontrou que foram cancelados. Eu gostaria de dizer que com certeza vai ter erros aqui, porque eu estou sem roteiro. Aqui vai ser tudo na base da memória. Porque a gente pode Exato. até falar, de certa forma, com alguma tecnicidade da coisa, mas quem está escutando saiba que nós somos formados em porra nenhuma da faculdade dos retardados. Nós não temos conhecimento assim a fundo de muitas coisas. E esse podcast aqui também é livre para falar de muita coisa. Não, eu fiz o curso do Olavo de Carvalho, eu acho que eu tenho autoridade pra falar de bastante coisa. Claro. Astrologia, principalmente. Um dia a gente gravou um episódio sobre astrologia. Para a gente já começar logo, é um filme do Batman, do Adam West, que não seguiu, que era um projeto muito louco, que era o Batman versus Godzilla. Esse, pelo menos, é só uma missão honrosa, porque só de imaginar é como se fosse um sonho para mim. Mas de Faz resto, sentido. uhum. Mas a Faz gente sentido ser o do Adam West, enfim. ser do Adam West. Mas a gente vai prosseguir. Primeiramente, a gente vai começar com o Superman, porque tem o Superman. Ele não é só o super-herói mais importante da DC, como ele é o mais importante de todos os tempos, pelo fato que foi ele que começou esse paranauê todo de botar a cueca por cima da calça, né? Mas assim, a gente pode começar falando aqui bem rapidamente, por exemplo, que no Superman do Christopher Reeve, originalmente, o terceiro filme seria um filme onde teria o Brainiac como vilão e a Supergirl. Só que não foi pra frente essa ideia, aí teve o 3, aí teve o 4, que foi um desastre, e depois desse quarto filme, a Warner tava procurando tentar fazer alguma coisa muito foda com o personagem. O Christopher Reeve, inclusive na época, ele não tava tão, digamos assim, confiante, justamente por conta do quarto filme, que foi um fracasso. E eles fizeram um roteiro de um provável Superman 5, que teria como produtores os mesmos produtores, se não me engano, do primeiro e do segundo filme. E que teria o Brainiac como vilão, e com algo interessante ao fator de que eles iriam colocar uma storyline do Superman morrendo e ressurgindo, ou seja, voltando à vida. Só que isso era em 1989, por aí, no final dos anos 80, início dos anos 90. Só que foi antes da famosa história A Morte do Superman, de 1992. E para colocar um pouquinho um ponto aqui, o Superman iria morrer na luta contra o Brainiac, porque o Brainiac ele iria invadir o planeta Terra, iria pegar a cidade, né? Como ele sempre faz nos quadrinhos, ele iria pegar a cidade de Metrópolis, ia deixar diminuta, iria diminuir ela, botar na garrafinha e
o Superman iria acordar na cratera. O Superman, obviamente, iria tentar combater o Brainiac e essas putarias de ação. E o Superman iria ser morto por um tipo de raio. E ele iria renascer na cidade engarrafada de Kandor. Que é um dos aspectos que até hoje não foram colocados. Eu acho que nem na série da CW. Eu posso estar errado nisso. Mas assim, a cidade de Kandor, que é um ponto muito importante pro canon do Superman nos quadrinhos, ao menos, nunca foi, ao menos, tratado. Eu não sei o que o Ned ou o que o Sam poderia falar dessa pataquada, porque, bem, percebe-se que eu estou resumindo como se fosse um dia qualquer, esse roteiro aqui, porque não tem muita coisa. Porque, basicamente, o Superman iria conseguir ficar do tamanho normal, acabar com o Brainiac, socar, voltar com a cidade de Kandor, ou a cidade de Metrópolis ao tamanho normal, Kandor não. E é isso, pai. Superman, É, sim. então, você vê que desde aquela época já dava sinais de que Brainiac é meio que pé frio para essas produções, né? Porque todo o projeto com Brainiac foi cancelado. Inclusive o Mano de Estilo 2, né? O Homem de Aço 2, que ia ter o Brainiac supostamente. Isso e a cidade de Kandor é algo interessante porque o Gunn tá vindo com essas coisas mais, digamos, quadrinhos. Eu não quero usar a palavra quadrinhos para se referir a esse tipo de coisa mais espalhafatosa, mas é algo que seria interessante de trazer nos filmes dele, né? Mas enfim, basicamente isso que eu tenho a dizer. E sobre isso da morte do Superman, então. Caramba, né? Mas ele ia ressuscitar logo no mesmo filme, né? Enquanto a edição lá da morte do Superman demorou um pouquinho mais de tempo, né? E No teve mesmo toda filme. a Paranauê da ressurreição e tudo mais, e vários Superman, ninguém sabia que era Superman de verdade, então, não sei, né? Mas, tipo, algo a se notar, inclusive, com os próximos projetos do Superman aqui, é que todos eles teriam ao menos duas coisas. Primeira coisa é, Superman morre, e segundo, o Brainiac é o vilão. Porque, assim, o Ned comentou aqui que o Brainiac era uma espécie de pé frio pra Warner, e que, sem brincadeira nenhuma, todo santo projeto que vai ser citado aqui, menos o Superman Flyby, tinha o Brainiac. No Flyby tem um primo do Superman, que é basicamente o Zod. Ah, ok. Talvez então tenha confundido as coisas, porque eu lembrava que tinha o Brainiac nesse Flyby. No caso, no Superman Reborn tem o Brainiac e tem o Doomsday, porque É. anos 90 o trend do Superman, além dele ser morto, e que foi noticiado no Jornal Nacional, isso, é, é que ele foi morto por um alienígena cinza bombado gigante. E, basicamente, eles tentaram fazer isso em todo o santo filme do Superman, a partir do Superman Reborn. No Superman Reborn, é bom destacar dois pontos aqui. O Brainiac, ele meio que tem uma questão genética e ele cria o Doomsday. E nessa de criar o Apocalipse, eu tô falando Doomsday, mas é o Apocalipse. E nessa dele criar o Apocalipse, ele queria criar o Apocalipse justamente para matar o Superman. Porque por algum santo motivo, nesse plot maravilhoso, que na verdade eu tô falando de um dos drafts, mas é bom ressaltar aqui que, ao menos no Superman Reborn e no Lives, tem dois a três drafts diferentes. Então, nesse Superman Reborn, se eu não me engano, o Apocalipse mata o Superman, obviamente, e a Lois Lane estava grávida do Superman. Mano, peraí. Só que a questão Caraca, então isso é meio que o Snyder tentou fazer depois, né? Tipo, a partir da morte do é, Superman e a Lois Lane grávida, só que o Superman só seria que corno, né, no filme dele, enfim. mais ou menos, a gente vai já já vai chegar aí. Mas no caso, é que a Lois Lane, a gravidez da Lois Lane, porque assim, todo mundo sabe, Superman, ele é um homem, só que super, né? Ele é forte, mas não é só forte, ele é super forte. Ah, ele pula alto, mas ele não pula alto, ele pula super alto. Então a gravidez é uma super gravidez. O que seria meses se torna dias, o que se torna semanas se torna horas. Pelo menos a Lois Lane não morreu com porra radioativa que nem a Mary Jane, né? É. Né, quando eles tentam fazer algo mais sério, ó, algo mais. Quando eles tentam explorar esse assunto, sai essa besteira que é de uma história tipo Cavaleiro das Trevas do Miller, só que do Homem-Aranha, que eu esqueci o nome, mas tem essa coisa da Mary Jane morrer porque ela tomou Sim. a porra radioativa do Peter Parker. Mas eu tô me lembrando agora. É porque assim,
como eu falei, são vários drafts. Um desses drafts do Superman Reborn, eu me lembro que na verdade não era o Brainiac. Era uma espécie de casal kryptoniano, um casal alienígena, alguma coisa assim, que iria ver o Superman e pra meio que derrotar ele, criaria uma espécie de. Seria o Ah, Apocalipse, mataria. só pra É tirar uma uma das dúvida. versões. Só pra tirar uma dúvida. Hum. Isso aí seria a sequência do Superman do Reeves ou é outra coisa já? Não, não, é outra coisa. Ah, tá. Quer Beleza. dizer, sim e ao mesmo não, porque nessa época o Christopher Reeve já teve o acidente dele, né? Sei. O trágico acidente. Então, no caso, o Paranauê desse roteiro, que pelo menos eu tô falando aqui, e pode ter outro roteiro também, se alguém tiver mais informação e puder falar, nossos ouvintes aí, é que essa história, na verdade, seria o renascimento do Superman. Porque, no caso, o filho que a Lois Lane tá tendo, que dura semanas para ela ter uma gestação, simplesmente nasce matando. Tipo, ele nasce, ele matou Jimmy Olsen no processo. What the fuck? E mata o cirurgião, se eu não me engano, alguma coisa assim. E tipo, a enfermeira pega o bebê, desce as tubulações do hospital, alguma coisa do gênero, até que chega em um Dr. Cadmus. Porque eles iriam adaptar a storyline do Superboy, que é aquele clone feito dos genes do Superman com Lex Luthor, só que de uma forma muito diferente, porque teríamos o Cadmus aqui e os DNA Aliens, que é criado pelo Jack Kirby, inclusive, isso, e que basicamente ele, bebê, ele tipo iria crescer em pouco tempo. Tipo, em 2 dias ele teria 8 anos de idade. Até que na forma adulta, que sei lá, duraria o quê? Uma semana até ele ficar adulto, ele iria pegar todas as morais do pai dele, ou seja, do Superman, da Lois Lane, pra se vingar. Só que é só isso que eu tenho dessa informação, porque eu não li o roteiro desse filme. Das minhas pesquisas, eu só chego até essa parte. É ele É. crescer e virar o novo Superman. E é vo- isso, pai. Você falando assim parece uma ideia bem doida, né? Uma merda. Por É isso que eu uma tô dizendo. merda. Se alguém encontrar um roteiro deste negócio, depois diga se tem alguma coisa além. Porque do que eu encontrei de Superman Reborn, é literalmente ele cresce debaixo da terra, né? Porque ele tá ainda no laboratório debaixo da terra do Dr. Cadmus, até se tornar um Superman e pegar, tipo, as dores do pai e da mãe e. Não, isso aí é tipo. Essa é a versão Superman daquele filme O Filho do Máscara. Tipo, parece É que vai ser tão verdade. galhofa por enquanto. Eu diria que nem galhofa, eu diria que seria só ruim. É, o Superman previu o bebê reborn. Enfim. Ai, caralho, que piada, viu? E temos o Superman Lives. É um negócio interessante. Porque o Superman Lives, quando as pessoas falam, citam várias coisas. Só que quando você vai ver, as pessoas estão pegando vários temas de drafts diferentes, sabe? E falando como se fosse um roteiro único. Sendo que esta porra tem 5 drafts. E é muito interessante pensar como esse filme é conhecido como se fosse o Superman do Tim Burton. Porque é o Superman, é o filme do É. Superman que iria ter o Nicolas Nicolas Cage. Cage. Só que aí que tá, antes do Tim Burton ser oferecido, iria ser o Robert Rodriguez What the fuck? para ser o diretor do filme. Só que por conta que ele, na época, ele, depois de ter lançado. Na verdade, ele tinha lançado um livro, se não me engano. Ele se tornou pai. E também ele ia lançar aquele filme que eu já me esqueci. Então, nesse meio tempo, não deu para ele fazer esse filme. E ele disse que, pelo menos, o roteiro do Kevin Smith, que é outra informação, ele adorou o roteiro do Kevin Smith. E o Kevin Smith detesta esse roteiro. Só que o primeiro draft não é do Kevin Smith. Na verdade, só que o produtor, o John Peters, disse, não, por que tu não escreve? E aí foi fazendo muitas mudanças, porque pra quem não sabe, o John Peters, ele é um dos piores produtores que eu já vi na minha vida, porque ele via as coisas e dizia, não, se a gente colocar no filme vai ser foda. E tipo, o roteiro já tava completo, já tava sendo feito estudo pra maquiagem, não sei o quê. E o filho da puta só acrescentando coisa. Não, se botar 8 ninjas pra combater o Superman vai ser interessante. Ah, não sei o quê. Mas, tinha um monte de coisa. Mas assim, o John Peters, basicamente, ele chegou na Warner e disse: não,
eu quero fazer um filme de Superman, vai ser interessante na ideia da franquia sci-fi, só que eu quero uma coisa, que o Superman, ele não sai das minhas mãos até o último dia da minha vida para poder fazer um filme. E a Warner aceitou. Só que ele também, ele tipo assim, para qualquer roteiro que fosse feito, ele obrigou que o Superman não voasse. É, isso eu sabia. Ia voar de helicóptero, né? Pode ser também. Poderia. Poderia ser também. Ia ser tipo o Thanoscóptero dos É, tipo o quadrinhos. Transporter. Ele também forçou a colocar uma aranha gigante como luta de terceiro ato. Tem várias versões, tá ligado? Só que uma dessas versões, que é até engraçado pensar, é que o Kevin Smith foi forçado a escrever uma cena envolvendo o Brainiac lutando contra ursos polares na Fortaleza da Solidão. Oxe, o cara ia se revoltar contra a Coca-Cola. Puta que pariu. Foi mal. E o pior é que tem várias versões, mas que todas elas tinham uma coisa em específico, como eu citei. Teríamos o Brainiac e o Superman morrendo. Nesse filme não seria diferente. O Superman também iria morrer. Ele também iria lutar com a versão de Doomsday, do Apocalipse. Inclusive, o Brainiac iria enviar o Apocalipse para matar o Superman. E aí, no final, Superman ressurgido, não sei o que, traje preto com capa vermelha, vai derrotar o Brainiac. O Brainiac é uma aranha, o Brainiac tem um zoológico alienígena. Assim, são várias ideias literalmente jogadas, tudo por culpa do produtor. É bom mencionar aqui. E, assim, essa, quer dizer, eu só tô falando aqui algumas ideias que jogadas, sabe? Porque como a gente não pode especificar muita coisa, e porque falar a verdade, parece que nenhum desses filmes tem algum tipo de arco de personagem, basicamente o que tem de Tim Burton nesse filme é que o Superman ele seria bastante alienígena, ele seria bastante esquisito, é algo que o Nicolas Cage em várias entrevistas falava, que ele queria fazer um Superman que fosse esquisito, que ele fosse um cara esquisito, porque ele realmente é um cara esquisito, ele é um alienígena, ele vê as coisas de forma diferente. É, ia ter o Nicolas Cage cabeludo, né? É, o Nicolas Cage cabeludo, que inclusive aquelas fotos e gravações dele testando o traje é a melhor coisa que você vai encontrar desse filme, assim, de longe, juntamente com artes conceituais, o porquê é até engraçado, porque teve um momento que, quer dizer, em um dos momentos que teve alguma arte conceitual do Apocalipse, eles realmente quiseram tentar pegar o monstro cinza com ossos expostos. Nunca. Teve até uma época que o produtor, o John Peters, por conta da direção de Jurassic Park 2, ele disse: por que a gente não tenta fazer o Apocalipse ser uma espécie de dinossauro alienígena? E aí você vai encontrar várias artes conceituais de versões de Apocalipse como se fossem o dinossauro. Mas que tem algumas artes conceituais muito lindas, muito bonitas, que, tipo, é como se você tivesse uma versão de Superman misturado com Mágico de Oz. É uma coisa muito esquisita, mas que eu pagaria para ver, de verdade. Inclusive o Brainiac, ele não teria um corpo. Na verdade, tem arte conceitual que o Brainiac, por dentro, tipo, tem uma das várias versões e ideias visuais do Brainiac nesse filme, é que ele tem a cabeça alienígena, esverdeada, com cérebro grande e uma capa enorme, só que debaixo da capa são patas de aranha. É, puro suco dos anos 90. É puro suco dos anos 90. E, inclusive, teve a época, pelo menos isso foi na época do roteiro do Kevin Smith. E que é bom frisar aqui que o roteiro do Kevin Smith não era o roteiro final desse filme. Se eu não me engano, o roteiro final foi do Dan Gilroy. Mas o último draft mesmo foi do roteiro
foi feito pelo mano que ajudou em Batman Retorno e que foi o Tim Burton que pediu ajuda para ele finalizar. Então, o que eu tô falando aqui de informações do roteiro do Kevin Smith e, inclusive, sobre a versão quando o Smith ainda estava escrevendo o roteiro, algumas, algumas escolhas de casting que ele estava pensando é que o Ben Affleck seria o Clark Kent Superman, a Linda Fiorentino seria a Lois Lane, o Jack Nicholson seria o Lex Luthor, o John Mahoney seria Perry White e Jason Lee como Brainiac. O Jason Lee como Brainiac eu já tinha ouvido falar. Sobre a parte do Tim Burton, os castings do Tim Burton, né, que teria o Nicolas Cage, né, como Superman, o Kevin Spacey, ele foi encontrado para ser o Lex Luthor, inclusive, antes mesmo de Superman Retorno. O Christopher Walken era a escolha do Burton para ser o Brainiac. Também foi Ô, considerado. louco. Ah, Oi. caralho! Tá bom. O Christopher Walken também foi considerado para ser o Brainiac, né? O Christopher Walken foi considerado para ser escolha para ser o Brainiac, mas também foi considerado o Jim Carrey e o Gary Oldman para ser o Brainiac. A Sandra Bullock, Courtney Cox e a Julianne Moore foram considerados para serem a Lois Lane. E o Chris Rock seria o Jimmy Olsen. Esse projeto demorou tanto para ser feito que o último cara que foi escrever, ele leu A Morte e Retorno do Superman. E aí ele foi mudando algumas coisas, como também a parte do... Foi acrescentando coisas como o Superman sendo um existencialista, o Brainiac e o Lex Luthor iriam se misturar, chamando-se de Lexiac. Puta merda. Parece Exatamente. nome de produto para suavizar a pele, não sei. O pior é que o bagulho do Brainiac se misturar com o Luthor não é algo novo. Na verdade, eu consigo pensar aqui não só no desenho da Liga da Justiça Sem Limites, como também eu consigo me lembrar facilmente do o que ocorreu com o Homem do Amanhã, escrito pelo Alan Moore. E, inclusive, teve até um momento que o Superman Lives, o estúdio estava considerando mudar o nome do filme para voltar para ser Superman Reborn. Ou seja, eles já estavam querendo mudar. E isso, inclusive, é tipo assim, os caras estavam mudando a todo custo várias coisas, ao ponto que, tipo, o orçamento tava aumentando. Chegou até, tipo, o orçamento tava em 190 milhões, tá ligado? Pra época, nos anos 90. O Burton, obviamente, né, ele se desapontou. E ele deixou o projeto porque ele tava percebendo que não tava indo pra lugar nenhum. O estúdio não estava aceitando os roteiros, porque, como eu falei, o produtor, além dele ficar querendo acrescentar coisa, tipo assim, tem uma história muito louca que ele estava vendo uma espécie de apresentação de 8 monges lá nos Estados Unidos. E, tipo, esses 8 monges estavam lá apresentando questões de arte marcial, mas para uma forma de mostrar de forma sem estereótipo a questão do que o cinema americano vê na cultura dele, só que não é verdade. Então eles estavam tentando desmentir, mostrando uma apresentação de verdade, tá ligado? E o produtor estava lá, vendo a apresentação. Ele foi no cantinho, pegou o telefone e ligou pra produção. Olha, a gente precisa de ter uma cena onde 8 ninjas vão interceptar o Superman. Ah, mas por quê? Vai ser legal, cara. Confia em mim. Gente, precisa. E ele. Não questione. E Aceite. ele. Não questione. Não questione. E o pior é que ele disse. Não, e aparece também a mão. Aparece o Demolidor também pra ajudar ele. Aí vira um crossover foda. E o pior de Parece tudo as tartarugas ninjas também. Tem aí a apresentação, E o pior de tudo é que. a apresentação de ninja e de cegos, que é um bônus. O pior de tudo é que ele disse assim: e se der, a gente vai contratar os monges que eu estou vendo agora. Porque ele queria. Cara, às vezes eu não acredito. Esse é um produtor, viu? Porra. Ai, cara. Gênio com J. Gênio pro J. Nossa, imagina ele vendo Matrix, aí ligando pro pessoal. Não, a gente tem que ter um Superman que usa couro, entendeu? E que ele usa armas. E aí, óculos. porque vai ser legal. E tem que usar óculos escuros. Óculos escuros.
Contrata o Hugo Weaving pra ser o Lex Luthor de uma vez. E o pior é que esse cara, ele inclusive leu o roteiro do Superman do Abrams e disse: esse é o filme do Superman que eu queria ter feito. É. Um filme que tem É. um Lex Luthor kryptoniano, que os Kent têm medo do Clark e criam ele longe da sociedade. É tudo pra ser bom. Esse Flyby, inclusive, a gente está dentro do Superman Flyby. Não teve introdução nenhuma, mas adentrando em Superman Flyby, justamente nessa penca de prejuízos, Superman Flyby foi escrito pelo J.J. Abrams. Ele não iria ser dirigido. Na verdade, ele iria ser dirigido pelo mesmo diretor de As Panteras. Puta merda. Esqueci o nome. Ele foi um dos diretores. MCJ. Não, mas Não, isso é bem comum com o JJ, porque o JJ tinha vários projetos e ele sempre acabava escrevendo e deixando direção para outras pessoas. Fez tipo com Lost. é, Ele dirigiu o piloto, mas ele escreveu alguns roteiros, se não me engano. Mas ele era bem chamado porque por causa das séries dele que fizeram sucesso. E ele acabava fazendo os roteiros, mas a direção ficava com outra pessoa. ma- Então isso até que é comum pra ele. mas o pior que, inclusive, só dando uma acrescentada no Superman Lives, do Burton, você vai encontrar muitas artes conceituais se você procurar. Porque esse filme, basicamente, ele iria começar a ser gravado. Só que não foi gravado. Você vai ver também vídeos de, tipo, uma espécie de traje fosforescente que criaram uma tecnologia para ele poder brilhar. Superman Flyby, inclusive, ele usa algumas coisas bem esquisitas que foram usadas nos outros roteiros, que eu percebi. Quer dizer, é porque assim, primeiramente, a gente tem que pontuar aqui alguns pontos bem específicos. O Superman era chamado de Superman, um Homem de Aço, antes de ser trocado para ser Flyby. Mas o filme tinha 2 pontos. Primeiro, Krypton não iria explodir. E segundo, o Superman. O conflito principal que leva o Kal-El pra Terra é que ia ter uma guerra civil entre o Jor-El e o irmão dele, que é Kata Zor. E Katazor. esse ia ser a razão porque o Clark teria que ser levado fora do planeta, porque tem essa guerra civil. Exatamente. E, inclusive, para ser pontuado aqui, é que o Superman iria morrer e ao mesmo tempo não, porque quando ele iria morrer, ele iria acordar em Krypton, numa prisão, e iria descobrir que, na verdade, ele não estava morto. Na verdade, ele foi teletransportado para Krypton. E, inclusive, uma das versões do roteiro, porque esse roteiro foi vazado na internet, e o pior de tudo é que quando foi dito, não, todo mundo falava que esse roteiro era bom, né? Claro, iria falar o quê? O roteiro é uma merda. Na verdade, todo mundo da Warner, quando tava tendo essas notícias, Superman escrito pelo J.J. Abrams, não sei o quê. Naquela época ele ainda era badalado, ainda não era o Jar Jar Abrams. Exatamente. Estavam dizendo que o roteiro era muito bom. E aí, o roteiro vazou. E aí, um monte de fãs do Superman ficaram falando, porra, Krypton que não explode, não sei o que, não sei o que lá. Beleza. O que o Abrams fez? Fez uma nova versão de roteiro. Tirou o Katazor e fez o Jor-El seu vilão. Puta que caiu. Eu só sei disso. Desse segundo draft. Meu Deus. Exatamente, eu só sei disso do segundo draft. Cara, E é muito interessante pensar, porque quando você vai colocar assim. E tipo, é muito interessante porque você tem vários atores que testaram o traje. Você vai encontrar esse traje teste. até do próprio Henry Cavill, né? O Henry Cavill, ele foi, tipo, uma das últimas pessoas. Atualmente tem uma foto que, vez ou outras pessoas mostram, que é do Josh Hartnett novinho, num traje de pano muito bonito, inclusive. Realmente. Mas se você for ver nas artes conceituais que tem por aí do filme, nenhuma delas tem algum estilo parecido que nem aquele traje. Aí, o Jude Law também foi Acho que o Brandon pensado. Fraser O também, Paul né? Walker. E o Brandon Fraser. E o Brandon Fraser testou esse traje também, inclusive. Cara, nunca achei. Inclusive o traje do Hartnett parece bem com o do Reino da Manhã, por causa do emblema que tem o fundo Sim. preto. E o cinto preto também para combinar com o fundo.
E, inclusive, o Ashton Kutcher também testou o traje. Eu posso estar errado, mas qual é o nome do ator do Witwick, do filme dos Transformers? Esqueci o nome, é Shia LaBeouf, alguma coisa assim. Pronto, ele tava no casting para ser o Jimmy Olsen, o, o Robert Downey Jr. para Lex Luthor. Daqui, do que eu tô vendo aqui também, Kerry Russell tentou ser Lois Lane no filme. E, inclusive, a Amy Adams também fez uma audição para ser Lois Lane desse filme. E o Anthony Hopkins seria o Jor-El, inclusive. Caramba. O cast em si parecia da hora, só que, tipo, todo o resto parecia ser bem estranho, né? Para dizer o mínimo. Bem estranho. Mas, pra falar a verdade, as conceituais desse filme eu gosto bastante de todos os trajes. Só alguns muito exagerados que eu não gosto. Eu falo isso do Superman, em específico do Superman. De resto é sempre uma baboseira. Alô? É sim. Tudo bem? É da casa do caralho. É o chefe? Já vai. Chefe? Ah, já vai. Ô, chefe, anda, porra. Ah, pra mim. Alô? Quem tá falando? Ah, tia do Batman, quem você quer, essa velha puta? Quer que eu te coma? Mas como? Eu comi você? Porra! Ah, tá bom, vou fazer o seguinte. Come a senhora aí na mansão Wayne? Ah, eu vou. Ah, eu vou agora mesmo, eu vou. Ah, só dá um cu pra mim, tá? Eu vou. Vou comer a tia do Batman. Agora mesmo eu vou lá. Mas adentrando agora a um patamar um pouco mais diferente. Ao mesmo tempo que estava sendo escrito Superman Flyby pelo Abrams, que a Warner estava adorando, estava sendo escrito Batman vs Superman. É o mesmo do Snyder? Não! Já estava com essa putaria de colocar um Batman mais velho lutando contra um Superman e o Batman mais velho ser um fascista. É isso aí, pai. Não, pior que, tipo, eu cheguei a ver um vídeo sobre, né, que ia ter meio que uma projeção do Coringa fazendo o Batman quase matar pessoas e no final teria o Batman reclamando do Superman não beber, alguma coisa assim. Não sei o quanto disso é verdade, mas Assim, das poucas informações que eu tenho, que eu vou citar aqui, desse filme do Batman vs Superman. Primeiramente, ele existe, ele foi lançado no universo de Eu Sou a Lenda, do Will Smith. Você vai ver um easter eggzinho é. do cartaz desse filme. Porque justamente o Warner estava bem confiante nesta porra. Mas, algumas informações que até o Ned citou aqui. Mas que o Batman, no caso, na época que o filme se passa, ele já estava aposentado e casado. E teríamos o enterro do Alfred também, inclusive. Inclusive o que fez ele voltar a ser o Batman é porque matam a mulher dele, né? Algo assim. Exatamente. E que logo mais à frente no roteiro, o Coringa revela que, na verdade, a esposa dele era falsa. Na verdade, a esposa dele foi uma mulher que o Coringa contratou, fez com que ela se casasse, para depois ele matar ela para ser uma das maiores piadas que ele fizesse, alguma coisa assim. E o Batman fica louco e. Peraí, que plano é esse? Ele contratou ela pra se Exatamente. casar e Cara, depois não, morrer. realmente, tipo, vendo o vídeo aí que resume a história, tipo, era plot twist idiota atrás de plot twist idiota. Ele é bem filme de boa época. Não, Exatamente. tipo, ele não, toma aqui $100.000 pra você se casar com esse cara e depois ser assassinada de forma brutal. Aliás, o Ah, Superman e a Lois Lane desse universo estão divorciados, né? O Superman e a Lois Lane. Ah, é. Tem esse pequeno ponto aí. Inclusive, para ser acrescentado aqui, o casting do Jude Law sendo Superman também estava sendo previsto para esse filme, juntamente com o Batman sendo o Colin Farrell. Eu tô tentando falar pouco, porque tem muito mais projetos, sabe? Por Sei. isso que tá sendo uma correria do cacete. O engraçado é que esse filme não foi pra frente porque
a Warner estava adorando os dois filmes, os dois roteiros, sabe? O, o Di Bonaventura, que quem conhece aí da franquia Transformers, conhece o Lawrence de Bonaventura, que ele é o... Naquela época ele era o vice-presidente da Warner Bros. E que o cara é produtor de Transformers, ele sempre fala alguma asneira, sempre. Eu não me lembro onde eu li, mas eu me lembro que ele comentou que as pessoas iriam amar o filme porque o drama ele iria ficar escondidinho pelas várias cenas de ação, por ser um filme action-packed. Então meio que a parte do drama iria se correlacionar muito bem porque teria muitas cenas de ação ou alguma coisa assim. Só que a Warner Bros, como eu tava dizendo, a Warner Bros tava adorando o roteiro. Tipo, porra, foda, sabe? Só que aí que tá. Eles fizeram a escolha de tipo, tá, qual que a gente vai seguir? Então essa de que a gente vai seguir vai ser um ou outro. E eles escolheram fazer o do Superman. É, e esse do Superman virou o Superman Returns que a gente conhece. É, que no caso o Superman da época, porque estava sendo feito ao mesmo tempo, era o Superman Flyby, só que daí se tornou, como você falou, Ned, o Superman Returns. Agora, saindo de Superman, fazendo essa transição aí com o Superman vs Batman, Batman vs Superman, a gente adentra com talvez um dos meus prediletos aqui, que é o Batman ano 1 do Aronofsky. É, o Batman, até onde eu sei, ia ser pra maior de 18, ia ser bem violento e... Acho que o Batman ia matar nessa versão ou não? Não. Por que pareça, não. É porque no caso é até interessante que o roteiro foi escrito pelo próprio Frank Miller, só que o filme ele tem várias mudanças. E aí pra quem gosta do Batman talvez vá achar engraçado, porque antigamente as pessoas iam dizer não faz sentido. Não faz sentido o Batman ser pobre. E agora com o nosso querido Batman, Absolute Batman aí, talvez as pessoas não entortem tanto mais o nariz com isso. Mas basicamente, esse filme, ano 1, ele iria mudar muitas coisas. Primeiramente, o Batman, o Bruce Wayne, no caso, no dia da morte dos pais dele, ele iria meio que fugir da cena do crime, porque ele estava assustado e iria ficar escondido. E com esse de ficar escondido, a polícia não iria encontrar ele, mas quem encontra ele seria um cara velho chamado Big Al, pelo menos no roteiro tá escrito assim, que é um dono de uma oficina de carro. E o Bruce Wayne, ele iria crescer longe das empresas Wayne. Tipo assim, nenhum dos executivos das empresas Wayne sabe que ele tá vivo. Na verdade, ninguém acha que ele tá vivo. Porque como a polícia não encontrou ele, não tem conhecimento da existência dele, digamos assim. Todo mundo acha que ele morreu junto com os pais, alguma coisa assim, algo do gênero. Então a gente teria um Bruce Wayne que ele cresceu traumatizado. Inclusive essa versão seria muito mais traumatizada. E aí você pergunta, tá, mas como que ele aprende? No roteiro parece que ele começou a estudar quando ele decidiu, tá, eu posso fazer alguma coisa a mais. Porque ele aprende a lutar por livros. Ele começa a aprender mais sobre química em relação a livros também. Ele iria utilizar muitas das vezes vários equipamentos químicos. Tipo assim, tem uma cena muito interessante que ele tá no banheiro dentro de uma balada, se não me engano. Ele tá no banheiro de uma balada e ele faz um composto químico que é uma bomba pra explodir. Como que eu posso dizer? Esse Batman que é porra louca. E é interessante pensar como o Frank Miller, ele basicamente pegou a mesma coisa que ele fez em quadrinho do Batman, só que ele tira bastante do protagonismo do Gordon e se torna realmente uma história mais do Batman, do Bruce Wayne, do que do Gordon. Mas basicamente é a mesma história. É o Batman derrotando o Carmine Falcone, se juntando com o Gordon no final. Aqui teria a questão do arco que o Bruce ganharia de novo a riqueza da família. Tem várias mudanças, mas eu acho que a minha mudança favorita é o Batmóvel. O Batmóvel é descrito como se fosse Ah, um Lincoln Continental sem o capô, todo preto e foda. E com motor de ônibus. Um motor de ônibus. Pra quem não sabe, o motor de ônibus é gigante, brother.
E é pesado que só a porra. O tanto de Caramba. mudança que esse carro tinha que ter pra ele poder correr rápido com a porra de motor de ônibus no lugar, não tá escrito, tá ligado? Só que, se você for procurar também, esse filme não teve tanto tempo de produção. Porque se você for procurar Batman 1, Darren Aronofsky, artes conceituais, você vai ver que nenhuma dessas artes conceituais, se você leu o roteiro, tem realmente alguma coisa a ver com o que é descrito. Porque o Batman, ele tem vários tipos de traje aqui nesse filme. Só que vários deles é tipo derivações. É tipo um colete com a máscara de hockey toda modificada. E aí quando você vai ver as artes conceituais, tem nada a ver. Mas ainda assim, é um projeto que poderia ter ido pra frente. Certo que ele era muito doido, bem violento. Bruce usa drogas também. Eu falo drogas em certas cenas, no sentido de tipo adrenalina. O que é interessante, porque quando você lê o roteiro, você sente que o Reeves pegou um pouquinho. É, assim, a adrenalina, né? O cara usa lá na batalha final. E até o Batmóvel. O Batmóvel também. Mas, assim, é um dos projetos que eu particularmente gosto de dar uma relida vez ou outra. Ah, eu nunca cheguei a ler o roteiro, não. Só sabia alguns detalhes, tipo, ia ser violento, ia ser do Aronofsky e... Ah, nem lembrava essa do Batman pobre, mas, tipo, no geral achei interessante, né? Não sei. Não achei, tipo, porra louca no sentido negativo que nem os outros Superman, mas... Ah, não sei, interessante, não sei. Como é do... Chama mais atenção por ser do Aronofsky. Se não fosse do Aronofsky, eu acho que ia achar mais estranho É, mesmo, né? Só o pior estranho. que... Pelo que eu li, eu não sei se eu tô lembrando errado, mas, enfim, quando eu tava naquela época entre Batman e Robin e Batman Begins, que eles estavam pensando qual seria o próximo filme do Batman, e a gente já falou de alguns, mas teve vários projetos, enfim, não produzidos, de como seria o próximo filme do Batman, como seria a continuação ou reboot, e um dos projetos que mais deixaram os produtores felizes, um dos que mais agradou, foi uma adaptação, entre aspas, de Ano 1, e que não teve só o Aronofsky, mas também teve outras versões, e Aronofsky, primeiro, nesse primeiro rascunho, seria algo mais próximo ao Ano 1, mas aos poucos ele foi tornando mais original essa abordagem dele com o Batman pobre, todos essas diferenças que o Abelha citou. E também o Frank Miller estava junto com o Aronofsky na produção do roteiro, na escrita, e que eu acho que também teve um problema em qual o Miller se afastou do projeto por causa de, entre aspas, diferenças criativas, que é sempre uma desculpa que dão, que pode ser realmente real, mas pelo que eu sei, o Miller estava envolvido com o Aronofsky nessa nova iteração e interpretação do Batman, mas ele se afastou. E eu não sei porque ficou muito diferente do Ano 1 que ele imaginava e que ele já escreveu os quadrinhos, ou por outro motivo qualquer. O pior é que, inclusive, o Miller, ele tem uma entrevista que ele comenta que a versão do Aronofsky era muito mais violenta do que a dele. E me lembrando um pouquinho aqui, o Gordon, ele é muito suicida nesse roteiro. Tipo, tem várias cenas que ele parece que vai se matar. Tipo assim, e não se segura, tá ligado? Parece realmente que ele vai se matar, vai meter a bala na cabeça, é isso aí. Aí o The Flash Isso é copiou isso. definitivamente é o filme do... Definitivamente o filme do Aronofsky, né? Definitivamente. E o Esse pior, o Gordon Suicida lembrou o Batman Suicida em The Flash, que ele se mata pra destruir a nave do Zod. ai caralho, nem me faz lembrar dessa merda. Mas assim, eu me lembrei agora que o Aronofsky, inclusive, ele iria fazer um filme do Batman, mas que não seria o Ano 1. Mas que foi um filme do Batman que não foi conversado, desenvolvido, sabe? Tipo, não teve nenhum roteiro, mas era mais conversas. E seria uma espécie de adaptação de Cavaleiro das Trevas do Miller, que teria o Clint Eastwood como Batman Tá porra. e se passaria em Tóquio. What the fuck? Exatamente. Então seria tipo. Tipo, Batman imortal, né? Tipo mais, sei lá. Batman velho no Japão. E é isso aí, pai. É tipo Wolverine. Só Mano, eu que ia eu falar percebi isso. agora a referência. Eu, Wolverine, né? Em vez de eu, Wolverine, é eu, Batman. E o Batman. Peraí, falando do Eastwood, que Uhum. foi bem curioso,
Também tem. Isso aqui é bem recente, que é o filme do Sargento Rock, que a gente não sabe se vai acontecer. O Gunn falou que não foi cancelado e só deu problema com o diretor, que seria o Guadagnino, e com o roteiro que não estava tão bom como ele queria. Acho que a gente. Não sei se eu citei isso no episódio anterior, mas é que a coisa do Sherwood me lembrou que o Sargento Rock também, assim como o Batman, teve várias tentativas de filmes diferentes e com vários roteiristas diferentes, que eu até fiquei surpreso quando dei uma olhada, porque parece que o Rock é um personagem até que conhecido pelo visto, já que tantas tantos roteiristas diferentes queriam escrever algo com o personagem. Então acho que por não ser super-herói e pela revista ser mais algo de guerra e se passar na Segunda Guerra Mundial, seria um filme mais direto de guerra. Mas o que eu ia falar é que o roteirista de Imperdoáveis, ou Imperdoáveis em português, que é Unforgivable, que acho que é um dos melhores filmes do Eastwood, e quem escreveu o roteiro foi o David Webb Peoples. Ele iria fazer esse filme do Rock, acho que no final dos 80, e que teria o Arnold Schwarzenegger, aí seria engraçado, teria o Schwarzenegger como Sargento Rock, mas não deu certo, e teve outra tentativa com o John Milius, que ele escreveu o filme do Conan e também escreveu Apocalipse Now, do Coppola, mas também não deu certo. Eu sei que também teria outra tentativa com o Guy Ritchie e que teria o Bruce Willis com o Sargento Rock, mas também não foi pra frente, então teve várias versões aí. Eu acho que nenhum roteiro foi vazado ou publicado, então a gente não sabe como seriam os filmes, mas tipo, teve muita gente envolvida. Também teve os roteiristas que não são tão legais assim, não teve tantos filmes. Teve um que eu acho que é Brian Helgeland, que ele escreveu outro filme do Eastwood, por coincidência, que é o Mystic River. Acho que é Entre Lobos e Garotos em português, algo assim. Então, como não tem um detalhe, informação sobre a história, não tem como comentar, mas só queria pontuar aqui que, tipo, o Agento Rock teve várias tentativas de filme por algum motivo e com um pessoal não de peso também. Enfim. Caramba. Tipo, pior que, tipo, acho que o Sargento Rock não é tão conhecido, não. Eu só conheci porque eu li uma vez um cara lá em 2017 falando que o Capitão América é uma cópia do Sargento Rock, né? Masneira, né? Mas, tipo, foi aí que eu conheci ele e, tipo, só voltei a ver Não, o Sargento Rock depois aí quando ia ter esse filme do Guadagnino, né? Mas, Realmente, o Sargento Rock, ele tem um certo mais conhecimento. Ele é, tipo, de certa forma, tal qual outros personagens pulp, tipo o Dr. Savage. Então, de certa forma, ele é mais popularzinho lá fora. eu também, quando vocês estavam falando da Superman Flyby, eu também queria puxar o assunto do mini universo estendido do J.J. Abrams. Porque esse filho da puta do Abrams, ele assinou um contrato exclusivo com a Warner para fazer filmes e séries. E o cara, isso foi em 2018, até agora não 2019 saiu por nada, aí. né? É verdade, mano. Não saiu porra nenhuma. O cara lucrou aí não sei quantos milhões pra ficar Mano, que nem eu, na rede, ou na Carajé, sem fazer porra mano, nenhuma. até onde sei, tipo, Mas o cara ia fazer um outro filme do Superman, tipo, lá pra 2018, só que não saiu nada até agora. não, não. O que eu ia citar é que ele ia fazer esse universo estendido da Liga da Justiça Sombria, que ia ter uma série do Constantine, que ia ser, obviamente, com o gênero terror, ia ser com um Constantine mais jovem, pelo que eu entendi, que tem até uma polêmica, porque eu acho que eles já contrataram um roteirista e iam começar o processo de escalar um ator. Eles queriam um ator britânico negro, e tipo, meu Deus, lacração, um Constantine negro, mas, como a gente sabe, não saiu do papel, e também ia ter uma série da Madame Xanadu. Enfim, ia ter essas duas séries, ia ter um da Satana, que eu acho que ia ser um filme, e ia ter a diretora e roteirista, a mulher que ia ser a diretora e roteirista, ela fez aquele filme que acho que concorreu ao Oscar na pandemia, que, cara, qual é o nome? Ela fez Saltwater, acho que o Ned conhece. Saltburn, Quer dizer, Saltburn. é o Emerald, Saltburn. Emerald Fennel, Enfim, Emerald ia ter, Fennel, o nome da mulher. é, Emerald a, Fennel. isso, perfeito, obrigado. A Emerald, ela ia fazer esse filme da Satana, ela ia dirigir e fazer o roteiro. Então, tem 6 projetos do Constantine, da Madame Xanadu
e o filme da Zatanna, e eles iam preparar o terreno pra Mano, ter um filme ou série da Liga da Justiça Sombria. não, Que pior que, antes também ia ter tipo, o filme do Del Toro. da Zatanna, tipo, um dos castings que estão tendo rumores na época desse filme da Zatanna, salvo engano, era a Dua Lipa. Perfeito. Ele Dua Lipa. ia cantar as magias. Exato, mano. E fazer todo mundo levitar, né? Levitating. Mas, no caso, inclusive, para dar uma acrescentada aí nessa parte dessa parte dark da DC, é que Liga da Justiça Dark também é um projeto antigo que a DC sempre tenta fazer, só que nunca vai para frente. Então, é sempre estagnado. Não, mas é tipo antigo, é porque, pelo que eu sei, a equipe foi criada nos anos 52, não foi em Mas 2011. no caso, Então não sei aqui se o tinha. bagulho que o Del Toro já estava fazendo roteiro há um bom tempo. Não, isso em 2012. Então, tipo, Filho da mãe. E eu ia falar do Del Toro, mano. Eu ia falar do Del Não, Toro, mas não, enfim. situação. que, tipo, um ano depois da equipe ser criada, que foi em 2011, o doutor já estava com esse projeto, que foi em 2012. E aí, durou uma eternidade e não saiu nada também, porque o doutor é outro cara que pega mil projetos e não conclui nenhum. Tipo, ele é foda nisso, ele pegar projetos e não acabar. E, tipo, a maioria é sempre promissora. Tinha uma adaptação do Lovecraft, tipo, ele sempre pega uns filmes legais e não faz. Agora a pauta principal de nossa reunião. Em vista da quebra de confiança que nos foi revelada durante o ataque de Vandal Savage, nós temos que decidir se Batman ainda deve permanecer na Liga. Os que forem a favor... Esperem. Antes de votar, acho que o acusado deve falar em defesa própria. Eu concordo. O Homem-Lanterna. Também concordo. Batman... Ele é nervoso. Que vontade de jogar esse telefone na parede, cara. Puta que pariu. Qual é, morcegão? Puta que pariu. Nasceu, caralho. Puta que pariu. Oh, aleluia, caralho. Tá burro, velho. O animal tá ficando estressado. Estressado não, tá estressado, animal velho. Mas Acontece, a gente né? vai adentrar agora, talvez todo mundo conheça aqui, que é Liga da Justiça Mortal, do George Miller. Todo mundo leu essa porra, né? Ah, Todo mundo leu essa porra. não, a melhor parte é o Caçador de Marte, o design dele, tipo, cara, que perfeito. E se o Gunn não pegar esse design pra se inspirar no Caçador do novo DCU, eu vou ficar triste. Inclusive, eu gostaria de dizer aqui que a única coisa que a gente tinha dessa porra de filme, tipo de imagem oficial, de visuais oficiais, além das artes conceituais, era uma foto em menos de 144p. Parecia que foi uma foto tirada por TechPix. As únicas fotos em HD que a gente tinha, Eu ia falar as isso. únicas fotos oficiais que a gente tinha em HD era da Mulher Maravilha. E aí, depois de anos, a gente teve uma foto do Caçador de Marte. Porque, tipo assim, quando você vai ver essa foto tirada por TechPix, você acha que o Caçador de Marte é só o visual clássico dele, só que gordo. E aí, a foto oficial você entende, tá ligado? Tipo, todas as peças se encaixam e você diz: George Miller, por que você não gravou esse filme, cara? Que se for da Austrália, porra. Sabe? Existe. Não é culpa, cara, não é culpa dele não. Ele queria fazer, acho que foi mais o Foi Warner. mais a Warner, né? Eu acho que eu li sobre o motivo, Warner. mas ele queria fazer sim. Inclusive, ele até contratou um elenco mais jovem, tipo o Cotrona como o Superman, o Armie Hammer Uhum. como o Batman, porque ele queria que tivesse mais de um filme, se fosse uma trilogia, e queria que o pessoal fosse jovem para, com o tempo, com o passar dos filmes, esse desenvolvimento, eles ficarem mais velhos e etc. Então ele já pensou, tipo, uma franquia inteira, não só nesse filme. Então, cara, eu acho que ele tava querendo, ele tava com compromisso de fazer uma trilogia ou ter mais filmes, e no final, infelizmente, não deu certo. Inclusive,
Cara, Ia ter um arco do Caçador de Marte que ia explicar porque ele tá gordo, porque ele comeu muitos chocos. Aí ele ficou meio gordinho, mas é. Vários coisas. Mas não, o Mentira, que eu lembro tô do brincando. Caçador de Marte é que ele ia pegar fogo, exatamente. os poderes de todo mundo ia falhar, né? Algo assim. Mas assim, esse filme é interessante pensar em várias coisas. Mas primeiramente eu gostaria de dizer como esse filme tem o melhor design do Flash em live action desde o início dos anos 2000. Essa porra é de 2007, cara. Já tem quase 17 a 18 anos, tá ligado? E tem o melhor design do Flash. E aí você vai ver o visual do Flash que foi lançado pro filme e você chora, porque na foto TechPix você percebe que é como se fosse literalmente pegaram o quadrinho e colocaram na porra do ator, sabe? É uma depressão sem fim. E eu tenho certeza que o design do Batman também eu iria adorar. Porque assim, a gente só tem algo de longe e parece que é só uma armadura. Mas eu tenho certeza que os detalhes desta porra iriam me fazer ser um homem mais feliz, tá ligado? É, o Superman, ele é. Inclusive, o ator, ele é meio asiático. É. Caramba, olha aí. Mas DJ Cutrona, ele voltou, inclusive, ele é Uhum. um dos Shazams adultos, né? Sim. Sei. Sim, mas pronto. Um ponto interessante para O estabelecer. ator do Superman e o ator do Flash, né? O Adam Brody também é o Fred adulto, É. né? Sim, sim. E inclusive esse filme é interessante porque ele tem um roteiro que é o mais quadrinho que eu li assim e do que eu vi, porque os outros projetos cancelados sempre são uma mistura merda de muita coisa. E esse daqui parecia que tinha sido bem lapidado, tá ligado? E eu acho. É, George Miller. Pelo George Miller, porque, tipo assim, além da gente ter a Liga da Justiça, a gente tinha várias coisas. Primeiramente, esse filme iria adaptar a Torre de Babel, iria ter Maxwell Lord, iria ter o Zomax, teria a Talia al Ghul, teria um arco de personagem do Barry com o Wally, um arco de personagem pro Wally West, e, inclusive, é até interessante pensar como esse filme você vê mais pela visão do Barry do que de outros personagens. Alerta de spoiler, o Barry morre no final e o Wally vira o novo Flash. Também. E lendo o roteiro, eu gosto muito de pensar em muitas coisas, como o universo poderia ter sido mudado por conta desse filme. Porque assim, tipo, imagina, George Miller é um diretor muito foda. Isso não tem como dizer que o filme não iria ter uma direção muito foda. Mano, até Happy Feet é foda, mano. Exatamente. Pig é muito foda, tá ligado? Baby Porquinho, né? Baby Porquinho. É muito foda. Mas assim, Exato. pensa só, 2007, 2008. Você só pensa em quê? Em 2008, filme de quadrinho. Pô, Homem de Ferro. Homem de Ferro foi um grande sucesso e uma maldição para filme de quadrinho. Agora imagina se tivesse sido lançado Liga da Justiça Mortal, dirigido pelo George Miller. Não, mas tipo, 2008, acho que a principal mesmo foi o Batman Cavaleiro das Trevas, né? E acho que também serve pro seu argumento, né? Também foi uma bênção e uma maldição, né? Foi uma bênção e uma maldição também. E tipo, Não, inclusive, enfim, teve um problema que a Bíblia citou antes da Austrália, porque, enfim, o Miller ia gravar o filme na Austrália e ele queria, acho que não ele, mas o estúdio queria, quando você filma na Austrália, o governo australiano dá, tipo, 50% de, não desconto, mas, tipo, caralho, como posso explicar? Do orçamento, eles cobrem 50% se você contratar a equipe e atores, no caso, elenco, australianos. E o governo achou que não tinha muitos atores australianos no elenco e acabou não dando, acabou não cobrindo 50% do orçamento. A Warner, então, mudou as filmagens para o Canadá. Isso acabou... para Vancouver, as gravações. Isso acabou atrasando a produção e... Quanto mais atrasava, mais o estúdio, a Warner, pelo que li, estava começando a duvidar, apesar do Miller ainda querer fazer. E um dos motivos para eles cancelarem é que eles estavam vendo que a trilogia do Nolan
já agora com o Cavaleiro das Trevas, nessa época, tá dando certo, eles decidiram que também não era bom essa coisa de dois Batmans, estavam confiantes no Cavaleiro das Trevas, isso também foi um fator para se cancelarem, para até tipo, não, vamos fazer essa franquia ao invés de fazer o Liga da Justiça. Que também é outra culpa, outra coisa que o Nolan pode ser culpado foi de ser um dos motivos de Liga da Justiça do George Miller ser É cancelado. onde a gente tá agora, com dois Batmans, o Batman do Robert Pattinson e o Batman que a gente ainda não viu no universo da DC, né? E o pior é que, falar a verdade, a gente citou várias coisas aqui. No caso, eu citei várias coisas aqui, tipo, do que poderia ser alguns filmes do Superman. E, assim, falar a verdade, não tem como julgar 100% como seria o filme, se o filme seria bom ou não, apenas e somente pelo roteiro. O problema é que quando a gente sabe quem tá no filme, tipo assim, temos como diretor George Miller. Meu irmão, foda-se qualquer questionamento que você tenha quando estiver lendo o roteiro. Se estiver ruim na tela e fosse pelo George Miller, essa porra seria boa, sabe? Não, é fácil falar, mas muito nerd reclamar, porque, tipo, um sumário bem básico da história é que o Maxwell Lodge, que ia ser interpretado pelo Jay Baruchel, acho que o Baruchel, Baruchel, Ele cara ainda interpretava adolescente na época, né? o que é engraçado é que o nerd fala que se parece comigo, que eu acho uma mentira, uma calúnia, mas o Maxwell Lodge, interpretado pelo Baruchel, ele ia roubar os planos do Batman, como a Abelha falou, e adaptar mais ou menos o Torre de Babel, que são os planos do Batman para derrotar a Liga caso eles ficassem do mal. Que esse é o plot bem básico, esse arco bem legalzinho das HQs. E essa parte mais engraçada do roteiro é que o Baxter Lodge, ele tem uma rede de fast food que ele colocou robôs, nanorobôs, comida, né? no Sim. molho. Ele colocou no molho. molho dos hambúrgueres que a Liga come e é tipo controlada pelos nanorobôs. E cara, que plano merda. Desculpa. Não, mas tipo assim, é um bagulho que pra mim pegou meio desprevenido, porque é uma rede de fast food que basicamente referencia Reino do Amanhã, que é uma rede de fast food da Liga da Justiça. Mas aqui no caso, os nanorobôs na comida, se eu não me engano no roteiro, iriam afetar a população. Porque pra quem não sabe, os OMAC é One Man Army, alguma coisa assim. Mas basicamente o OMAC original é um personagem criado pelo Jack Kirby, mas que isso foi modificado com o tempo, que basicamente se tornou robôs de um olho só, que são malignos, controlados pelo irmão olho, e que a parte do molho, os hambúrgueres com esses nanorobôs, seriam a população. E no caso, os OMACs que iriam aparecer para derrotar cada um da liga, teria também essa questão de nanorobô, que iria afetar os poderes de cada um da Liga da Justiça e fazendo coisas engraçadas, como por exemplo, o Aquaman tem medo de água, o Flash ele vibrar muito, ou seja, ele iria adentrar o planeta Terra por conta da sua vibração molecular. O Superman ele iria ficar do mal porque iria ter alucinação, ele iria meio que ver o Batman matando a Lois Lane, alguma coisa assim. Ou seria a Mulher Maravilha matando a Lois Lane. E ele iria ficar doido, alguma coisa do tipo. Aí rolaria uma briga entre ele e a Mulher Maravilha, né? Exatamente. Que, inclusive, tem storyboard dessa luta. Muito fodinha, inclusive. Tem também... Mas isso aí é tipo uma, entre aspas, adaptação daquela história da Mulher Maravilha que ela luta contra o Batman, que esqueci o nome, que o pessoal elogia bastante, mas eu nunca eu acho li. que é escrita pelo Greg Rucka. Acho que é a Aletheia. Se eu não me engano, é escrita A pelo... ideia, Isso. sim. Então, tipo... Inclusive, tem alguns aspectos que eu gosto bastante desse filme. Como, por exemplo... Tipo assim... o Flash, ele tem um anel com traje. Ele é um policial. Aí a gente tem o Caçador de Marte também, que ele é um detetive policial. O, o John Stewart, no caso, desse filme, ele seria um arquiteto e não a porra de um militar, como transformaram.
Ele seria um arquiteto que nem originalmente nos quadrinhos. O... Na Fortaleza da Solidão. É porque aqui a gente não tem tanto backstory dos personagens. Meio que o filme, no roteiro, quando você lê, você, tipo, tem que aceitar e acreditar que eles existem. Eles não te explicam do porquê eles existem. Mas assim, na Não, isso inclusive, acho que isso seria meio que um problema, porque parece que o filme é onde a gente joga no meio de um universo já estabelecido e não explica muito sobre esses passados dos personagens, etc. Então acho que poderia confundir um pouco Mas o público. eu acho legal, porque basicamente também poderia dar margem pra ser feito spin-offs desse filme, sabe? Tipo assim, depressões, filmes de origem. Basicamente o reverso que o MCU fez, né, na fase 1. Exatamente. E tipo, o bagulho que eu quero especificar, que eu não tô especificando, é que na Fortaleza da Solidão, do Superman, tem uma versão da Casa dos Kent, ou primeiramente, o Superman muito nostálgico e quis criar a casa dentro da Fortaleza, ou 2, os pais estão mortos e a única forma que ele tem de se lembrar da história é fazendo uma réplica e tendo esse tipo de nostalgia e lembrança de momentos bons da infância com esta casa dentro. E que é um aspecto muito interessante de ser pensado, mas que você só tem no filme. Mas é isso aí, é uma referenciazinha assim que eu gosto, digamos assim. Parecia ser um roteiro bem legal, né? Eu não sei se a Bíblia citou, mas eu acho que o Batman mataria o Max Lord no final. Verdade, realmente. Não, na verdade, o que eu lembro é que o Flash ia pegar o Maxolord e meio que ia atravessar o tempo com o Maxolord e o Maxolord ia se desintegrar, né, junto com o Flash. É o que eu lembro. O Flash iria pegar o robô, iria tentar, tipo, tirar o Maxolord de dentro do Amak, e ele iria meio que fazer uma espécie de viagem no tempo, alguma coisa assim, adentrar a luz, e meio que aqui, como o filme ele não estabelece nenhum tipo de regra, a gente só pensa que a velocidade da luz nesse espécie de uma velocidade tão grande que nem o Flash aguenta correr ao ponto de ele simplesmente parar de existir. É basicamente eles adaptaram Crise nas Infinitas Terras, só que sem a parte da Crise nas Infinitas Terras. É só o sacrifício do Barry Allen e o Wally West no final se torna o Flash novo. Novo Flash, no caso. Que ele no filme é só o Kid Flash. É basicamente isso. E, inclusive, seria a primeira aparição do Starro, que ele aparece no final do roteiro. E seria a primeira aparição do Starro em live action. E eu só imagino o George Miller fazendo este porra em stop motion, ou fazendo em miniatura, ou 3 em CGI. E das 3 formas, na mão dele, seria a melhor coisa que eu iria ver na minha vida. Eita, nós Não, ia ser muito, muito da hora mesmo, né? É um projeto que eu tenho muita curiosidade. Ainda eu não peguei o roteiro em si pra... Eu quero ler. O roteiro que eu li foi o da... Como é que se diz, né? O malfadado da Mulher Maravilha do Joss Whedon, que é o que dirigiu Vingadores posteriormente e meio que ajudou a cagar com a Liga da Justiça em 2017. Enfim... Acho que daqui sou o único que leu o roteiro, né? Acho que o Sam também tem algum conhecimento do que ia ser esse filme, né? Não sei o quanto o Sam sabe. Não, eu não li o roteiro, eu vi uma thread sobre que um cara que leu fez, mas eu não me lembro de tudo, assim, só lembro dos pontos mais básicos, eu sei mais que também o pessoal zoou, o pessoal no Twitter, no caso, eles postaram prints de cenas supostamente misóginas com piadas um pouco insensíveis e polêmicas e falaram que o filme seria meio misógino. O filme do Whedon. Então, vou tentar resumir a história do jeito que eu lembro dela, né? Vou tentar resumir, né? Tipo, começa assim com o ponto de vista do Steve Trevor lá, de uma vez, ele caindo lá na Ilha Paraíso, só que aí muda o foco rapidamente pra Mulher Maravilha. Tem meio que esse julgamento se deviam matar o Steve Trevor ou não, só que aí o Steve Trevor fala que tá tendo uma guerra o filme está passando na atualidade, ou seja, nos anos 2000, e aí decidem poupar o Steve Trevor e só que tipo, e aí o Steve Trevor e a Hipólita pra resolver a treta lá, que não lembro exatamente qual era numa cidade, né? Não lembro qual é o nome da cidade, é uma cidade da DC, né? Não lembro qual era
A cidade, acho que. Uma cidade cheia de artefatos gregos. Eu lembro o nome. Acho que começa com G. Não lembro agora o nome da cidade, mas. Enfim, mas aí é claro que a Mulher Maravilha decide intervir, né? Tem um duelo entre ela e uma guerreira e tudo mais, aí acabam decidindo que ela devia ir. Na verdade, não lembro se realmente foi por causa disso ou se ela só foi infiltrada mesmo na surdina com o Steve Trevor, mas ela acaba indo com o Steve Trevor, basicamente, né? E lá como eu falei, né? Realmente tem umas pedras meio sexualizadas, só que o Hulk cai nos peitos da Viúva Negra, que nem na Era de Ultron, ou o Flash cai nos peitos da Mulher Maravilha, que nem Liga da Justiça. O Joss Whedon realmente tem um fetiche, mas não chega a ter nada desse tipo, mas tem uns momentos meio, sabe, né? Sabe, cara militar vendo mulher bonita, então você não é, né? Enfim. E também tem uma cena lá dela numa balada, ela começa a dançar meio sensual. Meio que o Dioniso, né, vê ela e decide chamar ela pra cima, né? E aí começa a dar informações pra ela, não sei o que mais. E meio que a trama do filme é que essa cidade estava sendo lascada de propósito por uma empresária que estava trabalhando com o Ares, né? Na verdade, não com o Ares, né? Na verdade, sim, com o Ares, só que na verdade estava falando mais diretamente com o... Esqueci o nome do cara, né? Que nas HQs é uma mulher, né? Mas no filme ia ser um cara, né? Que é meio que um semideus, né? Esqueci o nome do cara, né? É Ares, né? Sabe a Ares? Vocês lembram da Ares? Eu gostaria de dizer que pra quem leu o roteiro tá sabendo muito, hein, meu velho? Não, porque eu também pesquisei por trás, né? Enfim. A Ares, né? Mas tem um outro nome, né? E decidiram transformar ele em cara, né? Que é um sobrinho do Ares e tava querendo ajudar o deus da guerra, bom, a criar mais guerra, né? E estavam ferrando uma cidade, né? Aumentando o número de crimes. Meio Batman Begins. Bom, tem a Mulher Maravilha descobrindo toda essa merda e, na verdade, é um plano meio merda, pra falar a verdade, né? Olhando pra parte da empresária, olhando pra parte do Ares até que faz sentido, né? Porque o cara tá querendo causar mais guerra, né? Mas, tipo, a empresária lá é a Arabella, não sei das quantas, tipo, não sei por que ela tava querendo ferrar a cidade, né? Nunca explicam direito, né? São Arabella Callas, o nome dela, Arabella Callas, e não lembro o nome da empresa que ela comanda, né? Mas é uma empresa que tem um prédio com formato de lança, né? E tava querendo ferrar a cidade e o plano final era meio que destruir a cidade usando a Quimera, sabe? Que ia ser um robô mesmo, né? Um robôzão que ia detonar a cidade fazendo túneis e tudo mais. Só que aí entra o outro cara, Strife, lembrei o nome do cara, Strife. O nome em inglês dele era Strife, não lembro qual é o nome em português. Mas... muito animado. O Strife. Dá pra você ver. Enfim. A batalha final, pelo que descreve no roteiro, parece ser bacaninha, né? Pelo menos dá pra dizer isso, né? Mas ia ter isso, ia ter meio que a Diana matando o Strife aí, meio que tacando uma lança aí, a lança do Strife do nada, uma batalha gigantesca aí em cima daquele robô, né? Que ia ser tipo aqueles minhocões de Duna, só que com duas cabeças, uma soltando fogo e outra fazendo não sei o que. Ia ter o Jato Invisível, que ia ser meio que presente da Hipólita aí no meio da Amazônia. E também, meio que o Strife ia ter umas correntes que prenderam as Amazonas por algum período de tempo, e a Mulher Maravilha ia perder os poderes e ficar presa na Amazônia por um período de tempo, e ia ter que se virar na marra até voltar, né? E, bom, meio que o arco supostamente era a Mulher Maravilha sobre a humanidade, a respeitar mais a humanidade, sei lá o que mais, porque no início ela é meio arrogante, né? Não entende os humanos, é meio porra louca, né? Bate primeiro e pergunta depois. E o Steve Trevor é meio Han Solo, né? Pela essa atitude dele mais sarcástica, meio machão sarcástico. E eles iam brigar bastante. E no final eles se pegam, obviamente. E, pra falar a verdade, o roteiro é meio merda mesmo, mas não o que eu ia falar lembrando do filme de 2017, acho que consegue ser mais a versão definitiva da Mulher Maravilha que esse roteiro do Whedon, mas é a versão preliminar do roteiro. Ia ter outras versões, só que cancelaram antes, mas isso que falam que o Steve Trevor é o verdadeiro protagonista e sei lá o que mais é mentira, não é exagero.
A Mulher Maravilha realmente ainda é a protagonista, mas não que faça isso melhorar muita coisa, não. Eu ia falar que não sei se era a sua narração ou se realmente é o Joss Whedon, mas... Acho que a minha narração deixou pior, né? Eu ia falar, não, parece, Minha parece narração uma deixou merda. meio pior, né? Minha narração... Mas, tipo, sei lá, eu li o roteiro achei tipo, ok, já li coisa pior, mas já li coisa bem melhor, né? Mas, tipo, sei lá, eu falando assim parece meio merda mas mesmo, né? Não sei, tipo, realmente acho que ela aí, não sei. até o Whedon achou ruim, porque, pelo que eu li, ele saiu do projeto que ele não conseguiu entregar um rascunho que ele realmente gostou de verdade. Ele acabou então saindo. Ele não conseguiu pensar em nada melhor. Porque também foi a mesma desculpa que ele usou quando ele foi contratado para fazer a Batgirl. Aí outro filme cancelado e não feito, em que ele era para dirigir e roteirizar o filme da Batgirl, mas ele falou que ele conseguiu imaginar um roteiro bom e largou o projeto. Eu acho interessante que o Joss Whedon só fazia roteiro de projetos de personagens femininos por conta de Buffy. Né? Naquela época ele era tido, além de guru dos nerds, ele era tido como o hiperfeminista, né? Pra você ver, tipo, até onde eu... Mano, é sério, mano. Cara, Isso é verdade. Ele era tido como ícone feminista, mano. É Não, sério, isso é mano. porque ele escreveu, roteirizou Buffy, que é a série a garota adolescente que ela caça vampiros, e ela foi tida como exemplo, tipo, de personagem feminina forte na televisão, na série, e isso rendeu um nome, tipo, olha só, o Joss Whedon escreve mulheres de forma natural e não sei o que, isso deu pra ele essa reputação. Mano, não, eu lendo o roteiro, eu pensava assim, isso definitivamente foi escrito por um homem, é o que eu pensava lendo o roteiro, enfim. Caralho. O pior é que eu não posso julgar muita coisa em relação, tipo, Mulher Maravilha, tá ligado? Em relação à parte da adaptação. Porque o quadrinho da Mulher Maravilha que eu realmente li e estou lendo é a Absolute, sabe? É um erro meu, inclusive. Só que, assim, como o Sam falou, não sei se foi tua narração, mas é que eu não entendi por que caralho o Dionísio aparece. É só o Dionísio e o Ares que aparecem de deuses? Bom. Porque isso tá me soando feito o Percy Jackson, cara. Não, Dionísio não, é Baco, o nome dele que ele usa é Baco, né, mas mesma coisa. O Baco prefere Baco porque nome romano é mais da hora, enfim. Então só aparece ele. O que você ia falar? Enfim. Ai. É o Baco e o Ares aparece no final, o Ares só que num holograma, né, meio que planta uma semente pra uma luta depois, numa sequência, né, e a Mulher Maravilha reza todo dia para Atena, só que a Atena em si nunca aparece. Aparece a Circe também. Aparece a Circe também, só que ela é conselheira da Hipólita, ela não é vilã. Legal, tá. eu não sei. Mas, tem algum Minotauro? O Minotauro não aparece. Alguma coisa legal? Tá, então Joss Whedon novamente Tem falindo, porra nenhuma, não tem nada. Parece que esse roteiro tem porra nenhuma. E é isso aí. Tem a Quimera robô, né? A Quimera robô. Nossa, acho que isso é um produto dessa tendência sombria realista, não sombria, mas realista dos anos 2000, porque é um robô, cara, que merda. É um robô. E bem que no finalzinho, ia deixar a entender que a Mulher Maravilha é capaz de voar por conta própria, né? Que ela ia falar que... Sempre. Tipo isso. Sempre tem a intenção de que talvez a Mulher Maravilha voe. Talvez. Aí, o único filme que fez essa merda, tentando fazer referência com os filmes do Superman do Donner, foi aquela porra de Mulher Maravilha 1980. Não, mas sempre a intenção. Esse poder se chama voo de Schrödinger, porque você não sabe se ela voa ou não voa. Aí fica essa coisa ambígua aí. Tá, mas agora a gente vai pra qual filme? Não sei. Me diz você. Eu acho que a gente já pode adentrar no DCU. Vamos falar da Batgirl cancelada, né? Não sei. Filme da Batgirl, a gente também teve um filme aí todo dirigido. Gravado. Tava em pós-produção. Gravado, editado. Tava entrando em pós-produção, no caso, ele iria ter ainda a partir dos VFX. Mas que a gente só tem, tipo, especulações da parte do roteiro, porque o que a gente sabe seria, de certa forma, uma adaptação de Batgirl Ano 1, porque esse filme da Batgirl, inclusive, ele viria após o filme do Flash, porque, em teoria,
em um dos vários finais descartados do filme do Flash, o Flash iria fazer uma espécie de crise das infinitas terras, ele iria criar uma espécie de terra paralela. Na verdade, ele iria modificar a terra do DCU, aonde o Batman do Ben Affleck, na verdade, seria agora o Batman do Tim Burton, que é o Michael Keaton. O Superman, na verdade, não existiria mais, seria a Supergirl da Sasha Cale. Sasha E aí Cage. teria a Batgirl. Sasha Cage, Sasha Cage. ela é colombiana, tá? Respeita, enfim. Ah, tá, tudo bem, desculpa. Não, tá certo. E aí, no caso, uma das ideias bizarras do produtor anterior é que o Superman seria o foco desse universo, na ideia que estariam tentando procurar ele. Porque esses daqui a gente só tem algumas especulações, né? E algumas fotos vazadas de bastidores, algumas fotos tiradas pelos atores e pelos diretores, que um dos diretores, infelizmente, tem um nome que relembra um dos nomes que a gente diz pra chamar sobre o órgão masculino. Bilal fala. Bilal fala. Caralho. Foi mal. Mano, a gente teria o Brendan Fraser como o... Vagalume? O Vagalume. É, Vagalume. É, o Vagalume. Ele seria uma das versões do Vagalume, inclusive. Não seria o Vagalume original, seria o segundo Vagalume ou o terceiro. E a gente só tem fotos de bastidores da gravação, a gente tem vídeos. Eu, particularmente, eu gosto do traje da Batgirl desse filme, sabe? Mesmo com toda aquela putaria de... o Batman de verdade, o Michael Keaton, eu quero que se foda, sabe? Mas assim, o bagulho triste mesmo desse filme é que, bem, né? Foi um filme completamente gravado, já tava entrando em pós-produção e simplesmente por conta de... Eu já esqueci como é o termo. Eles cortaram o filme por completo, isso não... Engavetaram, né? Deletaram, na verdade. Engavetaram o filme pra não pagar conta, inclusive. Economizar gastos. Existem alguns rumores na época que teria o Asa Noturna nesse filme, ele teria uma participação especial, e a Canário Negro também, porque tinha algumas fotos de bastidores onde você via a Canário Negro procurada, se eu não me engano. A Canário Negro da Journey Smollett Bell, né? Inclusive, também de adicional, teve uma foto de bastidores de um muro com uma espécie de gravura do Batman e Robin, e que todo mundo foi à loucura, porque, porra, se o Batman sim, sabe, não sei o que, e aí descobriram que, na verdade, essa pintura era uma espécie de pintura advinda de uma foto de uma action figure do Batman do... Então, basicamente, eles só pegaram uma foto e fizeram uma espécie de forma de pintura para colocar na parede, na parte da produção, mas que talvez realmente nesse novo universo teria o Robin, alguma coisa assim. Mas é que basicamente nesse filme mesmo aqui a gente só tem duas coisas: especulações e, bem, vontade de ver, né? E a tristeza por parte do elenco por ter sido cancelado aí do nada, né? É tipo o Quarteto Fantástico, né, dos anos 90. A grande diferença é que o Quarteto Fantástico teve até pós-produção, só não foi lançado realmente. Só que Batgirl ia ter uma pós-produção e foi cortado completamente. Cortado e não vazaram nem no YouTube, né, até agora. E o pior é que o filme, ele iria se passar no Natal, porque tem uma cena onde a Batgirl, ela cai numa espécie de casa, numa festa de Natal, e ela, tipo, cai em cima de uma árvore de Natal, e seria parte de uma cena de ação. E, tipo assim, se você viu Bad Boys 4, acho que você já vai entender o que eu tô falando. São os mesmos. Então, se você viu e gostou desse filme, talvez você sinta-se um pouquinho decepcionado por Batgirl não ter sido lançado realmente. Realmente, quando vazaram, não sei se vazaram, mas eles vazaram, os fãs, no caso nos sets, vazaram fotos também. Acho que a Warner lançou uma imagem oficial com o traje. Eu acho o capacete bem feio, tipo, ficou um cabeção gigante. Provavelmente não, o traje... Sabe? Improvável. O traje tem que
preferi porque era baseado naquele mais, tipo, não sei dizer se caseiro é a palavra certa, mas é aquele traje aí dos 952, que é, digamos, menos Ah, armadura e é mais um, tipo, uma jaqueta, né? Não sei. sim. Então, por isso que o traje E, era meio inclusive, CW, entre aspas, mas no final ia ter um mas traje mais essa armadura, questão. né? Mais armadura. Tanto é que tem uma foto que, se eu não me engano, foi a atriz que tirou, que parecia realmente um traje, porque o que tem, assim, de bastidor vazado realmente parece CW, porque é literalmente um casaco de couro. É, porque é baseado Então, naquele traje que parece exatamente, um casaco de couro, né? Das dos HQs. 952. Só Não, que o que é eu estranho, porque o dos até, eu até 952... acho que deve ter uma Hum, inspiração de Homecoming, aquele final do traje caseiro do Tom Holland. também. Não sei, parece meio a mesma vibe ao mesmo tempo. É, Pode ter sido. eu não sei se É é porque no bem. caso... Enfim. Não, mas no final, Acho que nem tanto. É porque no caso... Ah, no final, sim. e no filme, O traje final, sim. É, sim. Ela ia ter um novo Não, mas traje. isso é mais a Mas tendência que. atual de que, tipo, os heróis só recebem o traje verdadeiro lá no sério do filme, né? No final. é, E, tipo, no caso, ao menos o traje dos 952 é meio estranho, porque parece ser um traje caseiro, como se ela tivesse início de carreira. Só que quando você vai ler a fase, na verdade, é só continuação, sabe? Não, ela não tá iniciando uma carreira ali. Então, tipo, faz mais sentido a rota que o filme tava fazendo, que meio que pega esse traje como se fosse ano 1, realmente. E se eu não me engano, um dos rumores é que ela iria pegar equipamentos do Batman que foram encontrados ao longo dos anos, sabe? Tipo, em cenas de crime. Tipo, batirangues, grappling hooks, materiais assim, ela foi catando debaixo do bigode do Gordon e criou o traje dela, sabe? Então talvez até o capacete veio de algum capacete do Batman que ele perdeu, jogou fora, alguma porra do gênero. Mas assim, é tudo especulação também, porque a gente tá juntando aqui rumor e coisas oficiais que a gente tem. É, Informações, no caso. sim. E agora do DCU, não sei o que mais tem. Ia ter filme do Super Gêmeos que, tipo, logo depois que foi anunciado foram cancelados porque o James Gunn virou o dono da porra toda e decidiu cancelar tudo. Ia ter filme da não, Canário Negro, Coringa e Arlequina, Seria de Gotham, acho que já citaram esse filme. Uhum. Não sei o que mais. Superman versus Adão É Negro. verdade, esse aí. Batman do Ben É, Affleck. é Batman do Ben Affleck. Batman do Ben Affleck. Ó, quem hypa por esse projeto aí de Batman do Ben Affleck tem que merecer um soco na cara, tá? Porque, o Batman contra o Exterminador é tão foda. Realmente, Arkham no Origins. videogame, realmente, no Arkham Origins é. Mas aí você colocar a trama que o Batman matou a filha do Exterminador, assim, começou horrível, tá você viu ligado? isso onde? Eu nunca vi ninguém ensinando isso. Eu vi muita gente citando Tem. isso. Lá no Twitter, YouTube, vários sites nerds mais básicos. Fico falando, ai meu Deus, o Batman contra o Sim. Exterminador, isso é Não, maneiro. tô falando que eu nunca vi ninguém citando a filha É, do Slade morrer nas mãos do Batman. Ah, não, eu isso não aí me é. lembro. Acho que isso é plano lá do Snyderverse, né? Que o Batman teria matado a filha do Eu não, Exterminador, por isso que o Exterminador É que eu nunca vi contra o realmente Batman. nenhum vazamento. eu não me lembro, pô. E com isso já podemos ir pro próximo, que é o Snyderverse, né? Os planos após a Liga da Justiça do Zequinha, enfim. No caso, eu gostaria de botar aqui logo um ponto, porque as pessoas sempre colocam que, mas o Snyder iria colocar na Liga da Justiça 2 o Batman traindo o Superman, ou a Lois Lane traindo o Superman com o Batman, e ela tendo um filho do Batman, Não, sendo que, peraí, na peraí. verdade, Achei muito engraçado que é, você falou que o Batman e o Superman como se fosse um casal. porque eles são, né, boys? São um casal Não, de não, bros. aí o São um Batman casal traindo o de Coringa. bros. É o Batman traindo o Coringa, né? É, Não, que também a gente sabe que é é um canônico. casal de bros. É canônico que o Coringa ele faz um handjob no Batman, como já É como é que é do Batman. atestado no filme do Snyder. Ou provável, sempre citam isso, né? De que no caso o Bruce Wayne engravida a Lois Lane. Só que se você lê o mural, que é onde a gente tem a confirmação dos planos antigos do Snyder,
é como se essa parte da Lois Lane estar grávida do Bruce Wayne é uma continuação do que ocorre no filme anterior. Ou seja, no caso, o Bruce Wayne teria um caso mais forte com a Lois Lane no Liga da Justiça 1. O que quem assistiu a versão do Zack Snyder sabe que isso não acontece. Então, basicamente, e se eu não me engano, na Liga da Justiça do Zack Snyder tem alguma... É porque já faz tempo que eu vi esse filme. Eu acho que o Sam pode falar melhor. Tem uma cena que a Lois Lane pega um teste de gravidez. Eu posso estar errado. Salvo engano, realmente tem isso. Realmente tem isso. A Lois Lane ia ficar grávida. Ia ser praticamente o plot de Injustice, né? Que a Lois Lane ia morrer e aí o Superman ia virar do... da influência do Darkseid, né? Ter um filho. No caso, se a gente for pegar pelo moral, a gente tem que falar algumas coisas que iam ter, mas que foram canceladas. Porque assim, como todo mundo sabe, quando você tem ideias de história, você vai mudando com o tempo, sabe? Algumas continuam e outras são mudadas. Algumas pessoas gostam de dizer que iriam continuar, só que, bem, se você viu o filme, você sabe que essa porra não vai seguir. Mas que, primeiro ponto, o Batman iria ter um relacionamento com o Superman. O Superman Liga da Justiça 2, ele seria menos humano. É como se ele tivesse... Quando ele renasceu, ele meio que estaria... Como que eu posso dizer? Ele seria mais introspectivo. Ele iria reaprender a ser humano, de acordo com aquelas placas gigantes. E teria a plot do Aquaman tentando unir os 5 reinos, se eu não me engano. E eu me lembro também que teria Legião do Mal. No segundo filme, no caso. No segundo filme teria uma espécie de proto-Legião do Mal. Porque teria filme do Aquaman antes, teria filme do Flash também, né? Que inclusive o filme do Flash, uma das várias versões, era com o roteiro de Grant Morrison. Que teria a Patinadora Dourada e o... Qual é o nome do cara? O cara de gelo. O Capitão Frio, algo assim? É o Capitão Frio. E que o Capitão Frio iria voltar para esse filme. A Doutora Veneno também estaria na Legião do Mal. O Arraia Negra. O Orm também estaria, se não me engano. Quer dizer, o Mestre dos Oceanos. E Lex Luthor. E eu não me lembro quem estaria mais, eu já esqueci. Inclusive os planos originais do Snyderverse, salvo engano, eram algo mais contido, né? Não ia ter nem Esquadrão Suicida, ia ser algo mais compacto e da Warner depois metendo o bedelho, querendo algo mais parecido com o MCU, que é um universo expandido e infinito, né? Mas o Snyder queria algo mais, um arco mais contido, né? O Mano de Estilo, Batman vs Superman, filme da Liga, os filmes da Liga, né? E alguns outros, só que ia ser algo mais contido, né? Não ia ser algo tão expansivo. Tanto é que, com a direção de Liga da Justiça, o Snyder estava querendo fazer um projeto do Átomo. Que Verdade. Ele fez Inclusive, ele mudou o Átomo pro primeiro átomo dele ser o... Eu já esqueci o nome do cara. O Japinha. Mas o segundo... É o Japinha. O Ryan Choi. Isso. É o Ryan Choi? Acho que é isso mesmo. Pronto. Seria o Ryan Choi. E talvez ele pudesse ter um filme, ou até mesmo ele fosse parte da Liga da Justiça nos outros 2 filmes. Inclusive, para ser acrescentado aqui, se não me engano, tem nesses murais um comentário dizendo que a trilogia do Snyder teria grande base forte em Senhor dos Anéis. É verdade. Se eu não me engano. Isso. Senhor dos Anéis. E, inclusive, no primeiro filme da Liga da Justiça tem uma cena cortada que só tem a arte conceitual e que foi tirada do plot. É que o Batman, nessa investigação, para quem se lembra, dos casos dos parademônios aparecendo por ali e acolá, o Batman iria encontrar uma espécie de ninho de parademônios. E que foi cortado. Não lembrei disso do nada. Nossa, esse filme é até 5 horas, cara.
Esse filme ia ser gigante. É, Mas assim, uma coisa que tem que ser falado e que é algo positivo é que o Snyder queria colocar a porra da esteira cósmica do Flash pro Flash viajar no tempo. Ao menos isso. Isso, tipo assim, quando fala de Flash, o traje dele fica no anel, mas ninguém se lembrar que é porra de uma esteira toda modificada para poder viajar no tempo. Ninguém gosta. é que o povo só quer saber de dar o anel, né? Enfim. Com isso, podemos concluir que a Liga do George Miller foi uma perda maior. Foi. Com toda certeza. Só de me lembrar eu choro. Cara, aquele filme parecia muito lindo. Seria perfeito, maravilhoso. Deus estaria orgulhoso de criação disso aí. Nessa outra realidade, não teria coronavírus, não teria nem 11 de setembro. E o lançamento desse filme ia reverter o 11 de setembro, não ia acontecer mais, enfim. Nossa, que você já teria Não, passado. ia reverter. As torres iam votar, tipo, em playback. Um playback. A fumaça ia voltar pra dentro, o fogo também. Aí, tipo, A princesa Diana ainda estaria viva. O Titanic ainda está bem. tá bem. Não sei o que mais. Talvez toda a xenofobia que muçulmanos sofreram por longos anos por conta desse ataque não iria continuar existindo, né? Exato. A Alexandria ainda estaria preservada. Por favor, sem piadas, porque meu tio que é piloto morreu em setembro. Se foda, seu tio. Ele era o melhor piloto iraniano que existe. Uhum. Enfim. Ok, então é só isso de projeto que temos para falar, né? Não sei se tem mais algum outro. Não, tem 1 milhão. Exatamente. O que eu ia frisar aqui. Se você que está escutando o podcast acha que a gente falou mal, de uma forma muito chata, algum desses projetos cancelados, faça seu próprio podcast. Segundamente, a gente não falou tudo porque também, se a gente fosse falar de todos os projetos cancelados, iria adentrar animação, iria adentrar desenho animado, iria adentrar série de TV. Só de me lembrar do episódio piloto da série de televisão da Liga da Justiça, já acho que é um filme. Às vezes, algumas pessoas consideram, inclusive, aquele episódio piloto como um filme da Liga da Justiça, só que na verdade era um episódio piloto. Beleza. Então, ok. A gente já tá acabando, né? Ok, mensagens finais. Bumble. Bem, o que eu posso dizer aqui pessoas que estão escutando esse podcast, isso aí, pai. Você escutou o que a gente tinha para falar de projetos. Eu acho que eu já falei isso no início, mas se eu não falei, voltando aqui, a gente não tá aqui para ser tão técnico. A gente pode se tornar um pouco técnico às vezes, mas aqui a gente só quis realmente dar esse paralelo aí com esse nascimento de um novo universo da DC, juntamente com o que foi enterrado durante ao longo dos anos. Talvez não com tanta efetividade, que a gente talvez não tenha falado com tanto respeito em certos assuntos. Mas acho que assim, de resto, o que eu posso dizer aqui a todos em relação a nerdice leia. E eu falo isso em geral. É isso, pitoca. E você, Sam, a despedida? Não, eu quero falar 1 hora sobre o filme da Tia May, que não lançou. Acho que tem fio pra falar aí. E eu quero falar também sobre a Viúva Negra do Nick Cassavetes. É isso. Não, inclusive, outro tópico ruim é pra falar sobre os filmes da Sony, tipo Morbius, Madame Teia, essas coisas. Esse episódio eu vou ter uma febre alta, tá? Vou estar de cama nesse episódio, tá? Infelizmente eu vou ter que faltar. Não, você é obrigado a aparecer. Eu me nego a dar play numa porra dessa. Me nego. Não vou ver uma porra dessa. Você vai ver Craven, sim. Você vai gostar de Craven. Não, e vai ver o filme da Madame Teia, né? Inclusive... Eu já vi no cinema.
Basicamente é isso. Obrigado. Nos sigam, nos acompanhem para nos motivar a gravar mais coisa, talvez de jeito mais polido. A gente vai abrir mais plataformas. Talvez, quando esse episódio lançar, a gente já tenha outras plataformas. Vocês não precisam ouvir só no Spotify. E, bom, é isso. Beijos de luz e tchau. Tá certo. Mas antes, vamos também determinar o que vai ser feito. Porque, basicamente, no episódio anterior, o Ned parecia o host, parecia o Magal desse podcast. Mas no host tem que ter um host, entendeu? Tem que ter alguém que é o líder, entendeu? Que Eu tô ligado, começa mas assim. eu acredito que o Ned ser o líder é meio foda. Ué, por quê? Porra, Não eu sei. posso ser, mas aí. Não, Não se sei é o que quiser dizer. que eu seja também, Sei lá. se Não quiser sei, só tentar, tô puxando a dianteira porque ninguém mais tava puxando a dianteira, então, né?